Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Aqui tem vários ensinamentos. E esse capítulo aqui da primeira carta de Pedro, ele é maravilhoso, porque ele fala da obra que Cristo fez por nós, em nós. E o compromisso que nós temos de andar de uma maneira correta diante de Deus. Ele começa aqui louvando a Deus com as suas palavras. No versículo 3, ele diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém? Bom, aqui nós vemos Paulo louvando a Deus pelo que Deus fez por nós, e tudo que Ele fez foi pela muita misericórdia dele. E ele fala da ressurreição de Cristo. Tudo aconteceu ali, quando Jesus foi ressuscitado. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Quando Jesus estava morrendo, nós temos que ver, Jesus estava ali como homem. E como homem, ele estava, vamos dizer assim, representando toda a humanidade, já que ele deixou sua condição de Deus e nasceu aqui como homem, justamente para se identificar conosco, ou para se tornar um de nós. E ele assumiu as nossas culpas, culpa do nosso pecado. Falamos nossa, de toda a humanidade, porque depois do pecado de Adão, a humanidade ficou toda à mercê do pecado, tornou-se escrava do pecado, filha do pecado. E Jesus assume a culpa, desde o primeiro vivente Adão até o último que vai habitar a face da terra, até que ele vem. E por causa dessas culpas, dos pecados da humanidade, Jesus é morto na cruz. Mas ao terceiro dia, ele ressuscita. E quando ele ressuscitou, já que ele estava representando a humanidade, por ele ser homem, a humanidade é ressuscitada com ele. Quer dizer, a humanidade recebe agora o direito, pela fé nele, de voltar a ter vida para com Deus. E essa palavra que me chama a atenção aqui, tem vários pontos, mas um ponto que me chama é que ele diz que Deus, pela sua misericórdia de sacrificar o único filho dele em nosso favor, ele nos gerou de novo. Então, se ele nos gerou de novo, isso significa que um dia nós tivemos vida e perdemos. E agora Deus estava novamente nos gerando outra vez. E não fala, isso não quer dizer a vida física, mas é bem espiritual,
Eu vou sair um pouquinho daqui e vou em 1 Coríntios capítulo 15, que aí nos dá um entendimento bem melhor, porque vai lá no início da coisa, lá no início onde tudo aconteceu, lá no início onde tudo... Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Eu vou pegar aqui 3 versículos, 20, 21 e 22. Primeiro aos Coríntios 15, 20, 21 e 22. O 20 diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. O versículo 21 diz assim: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Então a morte veio pelo homem. Qual foi o homem que morreu primeiro? Adão. Adão foi feito cheio de vida. Quando Deus criou Adão, Deus olhou para Adão e disse: eu fiz uma coisa boa. O homem, o ser humano, homem, mulher, ele fez, não só fez Adão e a mulher, como diz a Bíblia, macho e fêmea os fez. E Deus disse: eu fiz uma coisa boa, porque Deus fez algo cheio de vida, colocou em Adão o melhor dele, a sua natureza, soprou o seu sopro de vida. Então Adão ficou cheio de vida, vida de Deus, em comunhão, em plena comunhão com Deus, natureza pura, até o dia que Adão resolveu dar ouvidos à sua mulher e desobedecer a Deus. Que Adão não foi enganado pela serpente. A Bíblia diz que a mulher foi enganada pela serpente. Adão não foi. O diabo não tentou Adão. Adão desobedeceu para fazer a vontade da sua mulher. Ela disse: eu comi, está tudo bem, não aconteceu nada. Ele disse: tá bom, então eu vou também nessa. Ali morreu aquela vida que Adão tinha, que é a natureza pura de Deus, que Deus colocou nele. E nasceu dele, Adão, agora o quê? Uma natureza maligna, pecaminosa. E Adão passou isso para quem? Para toda a humanidade, porque a humanidade vem dele. Então, a humanidade, espiritualmente, vamos dizer assim, estava morta. Para Deus é como se estivesse morto. Estava aí vivo, vendo essa vida natural, né? Mas morto. E todos nós estávamos nessa condição. Até que vem Jesus, morre, toma as nossas culpas, nosso pecado sobre ele, e morre na cruz por isso. Mas no terceiro dia Jesus ressuscita. E quando ele ressuscita, ele traz para nós novamente o direito de nós recebermos de Deus essa nova vida, ou receber essa vida de novo, que um dia perdemos em Adão. Quer dizer, nós perdemos nossa vida com Deus, nossa vida para com Deus em Adão, mas nós recuperamos em Cristo. Então por isso que ele diz: porque assim como a morte veio por um homem, então não está falando de morte física, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém, Jesus? Todos serão. E aqui tem uma coisa interessante. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro,
E ele falou para a irmã de Lázaro: olha, abre esse túmulo aí. Ele disse: não, mas faz 4 dias que ele está morto, que já está fedendo. E Jesus disse: não, mas eu não te disse que se tu creres... Melhor, Jesus fala para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Não, primeiro Jesus fala assim, vou trocando aqui as coisas. Jesus fala para ela assim: olha, quem crê em mim há de ressuscitar. E ela diz assim: ah, Senhor, eu sei que ela cria na ressurreição, né, dos mortos, mas lá na frente, ela diz assim: eu creio que lá na frente vai haver ressurreição. Aí Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. E quando Jesus ele ressuscita, e a palavra fala de ressurreição, aqui não está falando mais de uma ressurreição simplesmente de um corpo, que um dia todos nós vamos ressuscitar também, mas está falando de uma ressurreição que aconteceu naquele momento que Jesus ressuscitou, não com a humanidade. A ressurreição da morte eterna. Porque quando Jesus ressuscita, ele traz a vida que um dia Adão perdeu. Ele traz para a humanidade, desde que creia nele. Aí é necessário que nós venhamos crer, porque é pela fé que recebemos essa vida, que é a vida eterna. Mas que a vida eterna, a gente está achando que a vida eterna é um dia quando Jesus volta, quando morrer. Não, a vida eterna, nós temos que estar vivendo ela hoje. Que a vida eterna é Cristo em nós, é recebendo o que Ele fez por nós através da fé. Porque se a gente morrer sem essa vida eterna em nós também não vamos entrar no céu. Então a vida eterna já está aqui, se nós estivermos crendo em Cristo, vivendo com Ele, nós já estamos vivendo ela. A vida natural, um dia realmente vai acabar, para todos nós vai chegar o dia, mas a vida que está em nós vai nos levar para a eternidade, ela não morre, então nós não morremos. Por isso Jesus disse: quem crê em mim não morrerá, não verá a morte, passará da morte para a vida. Então ele está dizendo, a morte física vai vir, mas a pessoa não está morrendo. O cristão, quem creu em Jesus, quem está andando com Jesus, mas fulano morreu. Não morreu não, ele passou da morte para a vida. Se ele passou com Jesus, ele passou da morte para a vida, que agora ele vai continuar vivendo, e vivendo eternamente. Mas aquela vida que leva ele para a eternidade já estava nele, porque aquela vida é o próprio Cristo em nós, é o próprio Cristo, que é a vida que Adão perdeu, que estava sobre Adão quando Deus criou, mas com o pecado Adão perde, mas é recuperada em Cristo. Então naquele dia que Jesus ressuscitou, nós somos ressuscitados, nós passamos a ter o direito a essa nova vida, que essa natureza divina de Deus, que vai nos governar, que nos dá consciência que nós não precisamos mais viver atendendo ao pecado, que nos leva a buscar as coisas que são de Deus e esperar a volta de Cristo. Então, voltando lá a Pedro, peguei isso aqui só para te explicar, que ele está falando de ressurreição e de vida, mas não apenas da vida física, mas da vida que é a natureza divina de Deus em nós, essa vida que está dentro de nós, que é Cristo, que é essa compreensão, esse entendimento. Aí vamos continuar, aqui tem mais coisas para a gente entender. Então quer dizer, nós somos gerados de novo. Por quê? Porque estávamos mortos em nossos pecados. Efésios 2 fala também da condição que nós nos encontrávamos. Pega lá, Efésios capítulo 2, 1. Tudo isso é para você entender como você se encontrava, ou como a humanidade encontrava sem Cristo, sem a obra de Cristo. Efésios capítulo 2. Capítulo 2,
O versículo 1 diz assim, o título aqui em cima já diz: nova vida em Cristo. Então, isso quer dizer, é uma nova vida que recebemos quando recebemos Jesus. Diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da obediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e era por natureza filhos da ira, como os outros também. Então quer dizer, Ele nos vivificou, Ele nos trouxe vida. Nós estávamos mortos em nossas ofensas, nossos pecados. Quer dizer, a natureza divina de Deus tinha morrido no homem, e aí o homem ficou entregue àquele tipo de natureza pecaminosa. Isso é como se ele tivesse morto para Deus, não existisse, estava morto. Aí Jesus, quando Ele ressuscita, Ele faz o que conosco? Ele nos vivifica, Ele nos traz vida. Ele traz novamente aquela vida aquilo que havia de bom de Deus em Adão, aquilo que fez com que Deus olhasse para o homem e disse: criei uma coisa boa, que tinha perdido, não era mais uma coisa boa. Tanto é que depois, se você vai olhar lá, quando Deus resolve destruir o mundo com o dilúvio, Ele fala que o homem é só violência, é só pecado. Então não tinha mais nada de bom ali, não tinha nada de bom. E até hoje, o homem sem a palavra de Deus, sem a direção de Deus, não tem nada de bom. As pessoas batem no peito e dizem: sou uma pessoa boa. Não é não, não é não. Ela é boazinha até não ser contrariada. O que nos pode nos tornar bom, e mesmo assim, não é boa não, porque às vezes o homem é muito amigo de outros homens, ou das causas dos homens, mas é inimigo de Deus, das coisas de Deus, combatendo as coisas de Deus. Então não existe ninguém bom se não receber essa bondade de Deus. E essa bondade é o Espírito de Deus em nós, essa bondade é a natureza de Deus em nós, essa bondade é a palavra de Deus nos governando, nos dominando. Amém, Jesus? Então Ele nos vivificou, porque estando vós mortos em ofensas e pecados, a nossa maneira de viver fora da palavra de Deus, ela se resume nisso aqui: ofensa a Deus e pecado. E é só você olhar a humanidade. O camarada se enche lá cheio de conceitos, cheio de coisas, querendo ser a pessoa certinha, querendo ser a pessoa perfeita. Você começa a conversar com ela e começa a prestar atenção na conversa dela, é sempre contrário à palavra de Deus. É sempre contrário. Se não combatendo completamente, mas sempre se apegando a coisas que não condiz com a palavra de Deus. É sempre, irmãos, porque ele está morto em ofensas e pecados, até o dia que a pessoa entendeu o que Cristo fez por ela, e ela passar, ela decidir, dizer: a partir de hoje eu vou viver através de Cristo, pelo que Ele me trouxe de ensinamento, vou aprender com Ele e vou procurar segui-lo, e vou, pela fé, a certeza, crendo nele, vou receber também essa transformação, essa regeneração no meu coração, essa vivificação, porque eu estou morto. Enquanto o homem não entender que ele está morto para Deus, por causa de sua maneira de ser do pecado, e ele dizer: eu preciso de vida, e entender que a vida está em Cristo, ele vai continuar morto. Por isso que a Bíblia diz lá em Provérbios que há uma geração que ela é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca se limpou da sua imundícia. Quem é que nos limpa da nossa imundícia?
a palavra de Deus. Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que tenho pregado. Quando nós recebemos a palavra, quando nós cremos na palavra e quando nós passamos a andar na palavra. Mas quando nós abraçamos uma religião ou um conceito de vida de perfeição por nós mesmos, isso aqui eu sou perfeito, eu sou uma pessoa certinha por isso, e não apegado no que Cristo fez por nós, não buscando a perfeição em Cristo, continuamos, aí é o que acontece. Isso acontece muito com as pessoas. Eu sou uma pessoa certinha, eu sou uma pessoa boa, eu sou isso, eu sou aquilo. Quer dizer, ela se sente pura por ela mesma, mas nunca se purifica da sua imundícia, porque quem purifica é Cristo. Eu tenho que entender primeiro que eu estava morto por causa dos meus pecados, das minhas ofensas a Deus, minha maneira ofensiva de viver contrária a Deus. Às vezes não está ofendendo ninguém, tem coisa que você faz que você está até recebendo aplauso da sociedade, não ofende ninguém. Às vezes a gente se preocupa muito em ofender as pessoas, mas não nos preocupamos em ofender a Deus, e ofender a Deus todos os dias. E hoje nós vivemos, o mundo vive hoje com medo de ofender as pessoas. E se você não tomar cuidado para não ofender pessoas, você vai negar Jesus e ofender a Deus, porque as pessoas não vão querer ouvir algumas verdades que estão na palavra de Deus. E se você fala elas ou assume elas na sua vida para vivê-las, tem pessoas que vão ficar ofendidas. Só que eu tenho que entender, antes de agradar alguém, eu tenho que ver se eu não estou ofendendo a Deus, porque Ele já me vivificou, já me tirou dessa situação. Porque em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Quer dizer, sem a palavra de Deus, todo homem está andando segundo o curso desse mundo. O que o mundo defende como certo, as pessoas dizem: não, é isso mesmo, está certo, é dessa forma, não é dessa maneira. E nós vemos isso aí todos os dias. Segundo o príncipe da potestade do ar, aí que entra, que esse mundo, o curso desse mundo, ele tem uma ação espiritual por trás, tem um príncipe da potestade, tem demônios por trás. Por isso que é um mundo tão confuso e tão cheio de maldade, e tão contrário à palavra de Deus. Porque quando a gente fala maldade, tem coisas no mundo que as pessoas aprovam e dizem: não, isso não é maldade não, pelo contrário, isso aqui é coisa boa. Mas diante da palavra de Deus é maldoso, porque fere a palavra de Deus, fere os princípios de Deus. Mas é o curso do mundo, porque o curso do mundo, ele está sendo guiado, conduzido, não por Deus. O curso do mundo quer dizer, a humanidade sem a palavra de Deus, sem se sujeitar a Deus, ela está sendo guiada pelo diabo. Não é à toa que Tiago adverte: olha, sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de nós. O que é isso? Se eu não me sujeito à palavra de Deus, se eu não me sujeito a Deus, quem é que vai me conduzir? Quem é que vai me guiar? Quem é que está guiando quem está sem a palavra de Deus? O diabo. Aí por isso que você vê tanta oposição, por isso que você vê as pessoas defendendo coisas tão contrárias à palavra de Deus, porque elas estão fazendo justamente aquilo que o seu guia quer. E o seu guia, Tiago deixou bem claro o que é. Aqui também Paulo deixa bem claro que o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então toda pessoa que está contrária à palavra de Deus, desobediente à palavra de Deus, há um espírito operando nela, mas não é um espírito de Deus, é um espírito de demônio. Aí, meu irmão, aí você entende por quê nós vivemos nesse mundo que se defende tantas coisas erradas.
tantas coisas contrárias à palavra de Deus. E quando você chega com o Evangelho para as pessoas e diz assim: olha, Jesus é bom, Jesus cura, Jesus vai te abençoar, as pessoas recebem, até aqui eles recebem. Mas quando você chega e diz assim: olha, você precisa mudar sua maneira de pensar, sua maneira de ser, sua maneira de se conduzir na vida e passar a andar na palavra de Deus. Deus reprova isso. Aí a pessoa já se levanta, brava, tudo. Aí a pessoa: não, também não é assim não, Deus é amor, Deus me aceita como eu sou. Por quê? Porque o espírito que está dominando ela, que está governando ela naquele estilo de vida, não é o espírito de Deus, é o espírito de demônio que domina a humanidade. Não quer dizer que ela está possessa de um demônio, nem todo mundo está possesso de um demônio, mas está sendo, sem saber, sem querer, está sendo conduzido com ele, porque ele conduz o mundo, ele conduz a humanidade sem Deus. E para a gente não ser dominado e conduzido por ele, e um dia nós fomos, todos nós, antes de conhecer Jesus, de se render a Jesus, e se não nos rendermos, até dentro da igreja hoje, nós continuamos sendo conduzidos por ele, porque ou nós deixamos o Espírito Santo nos guiar na verdade, que é a palavra de Deus, porque Jesus disse que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade, ou vamos ser conduzidos ainda pelo Espírito que opera na humanidade, que é o Espírito da desobediência, o Espírito da potestade do ar, os demônios. Mas graças a Deus, Deus nos vivificou. Só que nós temos que crer nisso, assumir isso e passar a andar nisso aqui. Então, dando continuidade aqui, o versículo 5, ele fala também: o qual noutros séculos, ou melhor, versículo 5: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então quer dizer, estávamos mortos. Ah, mas eu não estava morto, eu estava vivo, bem vivo, pastor. Estava até tomando cada copo de cachaça desse tamanho, estava bem vivo. Tomando cada copo de cerveja desse tamanho, estava vivo, estava morto para Deus. Espiritualmente é como se não existisse, porque morreu lá em Adão. Mas em Cristo você recebe nova vida, em Cristo você é vivificado. Essa foi a obra de Deus, e por isso que nós devemos louvá-lo, e por isso nós devemos agradecer. Irmão, tem tanta coisa naquele capítulo de Pedro para você ler, mas eu não vou me estender agora não, já que esse culto da noite é um culto que eu faço rápido, por causa, amanhã é dia de trabalho. Eu não vou estender, mas você pode chegar em casa, pegar essa carta, a primeira carta de Pedro, faz dela a tua leitura da semana, vai lendo. Tem tanta coisa aqui, que eu queria falar muito aqui, mas se eu falar aqui, a gente vai até meia-noite. Eu vou fazer igual Paulo fez um dia, né? Ficou falando, ele falou tanto que o camarada dormiu, caiu da janela, morreu, ele ressuscitou, ainda ficou falando até de manhã. Aí você hoje, você vem na igreja, meia hora de pregação, você diz: ah, o pastor está falando demais. Não é, gente? Então, você já veio. Mas tem muita coisa. Então, em casa você lê mais. Amém? Eu vou ficando por aqui. Essa é a palavra de Deus. E eu tenho certeza que se você der atenção a isso,